Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e vamos aqui discutir vários temas atinentes à administração pública. E hoje nós vamos receber para o nosso bate-papo o professor Vilmar da Costa Martins Júnior. O professor Vilmar, que é auditor do controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, Vilmar. Obrigado, Elton. Bom dia. Obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação fazer parte aí do teu programa que traz informações de muita qualidade aí para todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre as tendências do controle externo da administração pública municipal. Quais são as recomendações, o que nós temos de novo aí, que é colocado como tendência aí para 2024. Então a gente vai fazer um bate-papo aí com o Vilmar. Vilmar, antes da gente iniciar aí com algumas perguntas, que até o pessoal tem dúvidas aí do controle externo, comenta um pouquinho sobre a tua atuação no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o que você faz ali, como que é o seu trabalho com os municípios. Bem, hoje o Tribunal de Contas do Estado, em relação aos municípios, ele está dividido numa atuação que a gente chama por processo de trabalho. Então, tem o pessoal que trabalha com auditorias, o pessoal que trabalha com análise de contas, enfim. Então, atualmente, a gente atua aí nessa parte de, principalmente de auditorias, de fiscalizações, no que a gente chama aqui de acompanhamentos de atos de gestão, ou seja, a gente procura estar fiscalizando, estar acompanhando, auditando aqueles atos que estão acontecendo, para que a gente possa corrigir eventual falha que possa estar ocorrendo, buscando a eficiência aí do serviço público, para que não se permita que se concretizem irregularidades ou principalmente danos aí no valor da administração pública, ou seja, atuando concomitantemente à atuação da administração, a gente consegue redirecionar, vamos dizer assim, os caminhos e evitar, portanto, essas irregularidades, essa eventual dano, ou enfim, alguma decisão, alguma ação da administração que não esteja muito de acordo com o que se espera em termos de interesse público, vamos dizer assim. E, Vilmar, eu acho que é uma preocupação não só por parte do Tribunal de Contas, mas é uma preocupação dos próprios municípios, de nós professores, que trabalhamos também com a capacitação de servidores públicos, a respeito da sustentabilidade financeira dos municípios. E a gente sabe que tem municípios que têm aí uma arrecadação alta, tem outros que não tanto, e tem outros que têm uma insustentabilidade, Como que é o caminho que o tribunal tem trabalhado, a questão orientativa, a questão até de recomendações para esse tipo de município? Bem, municípios com mais dificuldades, a gente sabe que historicamente, o professor Elton, até a reforma tributária está aí no ar, há uma certa deficiência, vamos dizer assim, utilizar essa palavra, na divisão de recursos tributários entre os entes federativos. Isso eu acho que não podemos esquecer desse fator. Porém, cada ente federativo tem um pouco mais, um pouco menos destinados aí na organização da Segunda Constituição Federal, na organização do Estado, uma fatia, portanto, de possibilidades de buscar receita. Em que pese, então, essa divisão um pouco concentrada mais na União, depois no Estado e, por último, nos municípios, o que a gente percebe, infelizmente, é que boa parte dos municípios não explora adequadamente essa fatia que lhe cabe, essa fatia que, na verdade,
é o grande mote da autonomia municipal, porque se o município depende 100%, ou 98%, ou 95% da arrecadação que recebe de construção dos municípios, cota para o CMS, etc., a sua autonomia vai diminuindo, porque cada vez mais ele vai depender do que vem de fora. Então, as políticas públicas internas vão estar suscetíveis ao que vem de recursos externos. Externos, que eu digo externos ao município, né, ao meio dos estados. Mas o município, infelizmente, ele não explora, como eu disse, adequadamente, em muitos casos, a potencialidade que ele mesmo possui. A gente não está falando aqui de fazer uma arrecadação predatória, né? Tirar recursos de todo mundo do município. Não é isso. Mas fazer valer a sua competência municipal, inclusive buscando a tributação de acordo com a capacidade produtiva, ou seja, entender qual é a sua crise econômica dentro do ISS, se tem TBI, como que é o IPTU, etc., etc., para que, conhecendo o que acontece dentro do seu município, buscar fazer essa tributação de forma mais eficiente, trazendo mais recursos, fazendo mais justiça fiscal e tendo disponibilidade financeira para conseguir implementar suas políticas públicas e não depender exclusivamente, basicamente, quase totalmente, aí, dos repasses desses outros entes federativos. Vilmar, até eu vi uma pesquisa, acho que um levantamento feito pelo próprio Tribunal de Contas, eu acho que até a Confederação Nacional dos Municípios também fizeram uma pesquisa similar, que municípios até 50 mil habitantes dependia, assim, eu não me lembro a porcentagem, mas chegava, acho que até 80%, 90% do FPM. Ou seja, é uma dependência, assim, quase do adolescente, né, aos seus pais, né? Tinha que tudo pedir a autorização, porque FPM é o quê? É um repasse que vem de outros tributos que não os municipais. Exatamente. Então, a gente teria um caminho a seguir que seria melhorar, então, essa arrecadação, independente do porte do município, seria isso? Certamente. A gente sabe que há dificuldades nisso, né? Com certeza há dificuldades, porque há municípios, vamos dizer assim, economicamente não tão pujantes, né? Um pouco com uma matriz econômica, por exemplo, muito voltada para a agricultura, vamos supor, né? Então, a gente poderia pensar onde caberia aí uma tributação municipal nesse ponto. E aí tem que analisar a situação de cada município. Eu sempre gosto de dar o exemplo de municípios que tenham uma base econômica voltada, por exemplo, para o reflorestamento, né, de pinos, eucaliptos e outros. Será que não dá para tributar ISQN aqui? Será que está sendo tributado alguma coisa de ISQN? Então, por exemplo, em todas as atividades de reflorestamento, de florestamento, há uma prestação intensa de serviços. E esse tributo do ISQN ele é devido no local da prestação de serviço. Então, será que o município, só dando um exemplo, né, para a gente conseguir colocar um pouquinho na prática, será que esses municípios têm feito esse trabalho, têm buscado fiscalizar nesses? Mas eu dei isso para dizer que, olha, vai depender da condição, da situação, como eu já falei algumas vezes aqui, da matriz econômica que impede cada município. Outros municípios, por exemplo, podem ter a possibilidade de uma arrecadação melhor no IPTU, outros municípios no TBI, enfim. E todos os municípios, com certeza, têm um pouco de cada. Certamente, a melhoria da arrecadação tributária própria dos tributos municipais, a gente fala dos impostos, porque são aqueles que realmente têm uma maior representatividade. Mas não podemos esquecer das taxas, própria contribuição de melhoria, que é um tributo um pouco mais difícil, mas enfim, não se pode esquecer de um desses tributos nesse momento, porque, de fato, nós não temos aqui nem poços de petróleos em que podemos vender o petróleo para prestar revertência e prestação de serviço público. A gente tem a tributação, né? E essa receita derivada do Estado, e ela depende dessa ação aí vamos dizer assim, inteligente, não predatória, mas inteligente do município para buscar os tributos que ele tenha maior possibilidade aí dentro das suas características. E uma coisa que a gente também fala, né, Vilmar, nos cursos aí pelo TCE, a gente percorreu, né, vários municípios aí do estado, falando muito da questão do diagnóstico, analisação tributária,
de realmente identificar o que é possível e aonde é possível aumentar a arrecadação, né? E como que seria, até por uma questão de orientação dos municípios, a hora de fazer a reforma do código, de promover essa melhoria na legislação tributária municipal? Eu diria que não tem um momento específico. O momento específico é o quanto antes possível, né? Porque enfim, a sociedade evolui, vamos dizer assim, os meios que o agente privado busca para deixar de ser tributado também vão ficando sofisticados, e se a gente não tiver primeiro uma legislação atualizada com as regras, ou compatível com o ordenamento jurídico como um todo, né, atualizado nesse ponto, e de outro lado, com regras modernas que possibilitem a população, por exemplo, através de utilização de sistemas de informação, de sistemas de inteligência e outros nesse sentido, ou seja, a legislação deve estar adaptada a essa modernização das atividades, e não é porque é um município pequenino, né, que eventualmente uma legislação tributária muito antiga não possa prejudicar. Certamente vai prejudicar uma tomada, uma iniciativa de melhorar a arrecadação tributária. Então, eu costumo até falar, né, que há basicamente 4 pilares para a melhoria da arrecadação municipal, né? O primeiro é fundamental, é a vontade de fazer. Então, essa está em primeiro lugar. Em segundo, e terceiro e quarto, uma legislação atualizada, pessoas capacitadas e, hoje em dia, sistemas de informação minimamente eficientes de acordo com a realidade de cada município. Então, certamente, sem uma legislação atualizada, de acordo com as boas práticas atuais, a dificuldade será um pouco maior. E à medida em que os municípios passem a buscar essa tributação um pouco mais eficiente, vamos dizer, logicamente que a reação dos contribuintes vai ser de passar a contestar, vão impugnar um pouco mais, vão resistir um pouco mais à tributação. Se for legislação, que é a ferramenta básica, vamos dizer assim, para fazer essa cobrança, não estiver adequado aos tempos modernos, ele provavelmente vai ter insucesso. Então, sem dúvida, ao lado da legislação, esses outros elementos também são fundamentais, na minha visão. E muitos servidores até procuram, professor, o que eu faço? Vai sair reforma tributária, aí eu vou alterar meu código, eu acho que eu vou segurar, né? Tem muitos que têm esse receio de alterar a legislação com a reforma tributária. Eu, particularmente, eu falo, mas veja bem, a reforma tributária vai alterar o ISS daqui 10 anos. Mesmo que aprove agora, né, aprovando essa reforma tributária, que praticamente está aprovada, né, e vai ter a lei complementar, claro, a gente tem muita água ainda para correr embaixo da ponte. Mas, independente disso, correndo tudo como está planejado, nós temos 10 anos com o ISS. Então, a gente tem que melhorar o máximo possível para depois, se for extinguir e conservar esforços no IBS. Então eu vejo aí uma dupla atuação do município. Uma que vai ver pós-reforma tributária, como vai ficar, brigar para o IBS realmente ser um tributo justo, tanto para o contribuinte quanto para o próprio município, mas também brigar pelo ISS, porque nós temos 10 anos, né? Qual que é a tua opinião aí, Vilmar, sobre essa situação? Eu até faço um cálculo, eu concordo contigo, mas eu acrescento, eu até fiz, na minha cabeça são 20 anos que essa legislação ela vai atuar, porque poderia olhar os 5 anos para trás, a partir de hoje, e depois que acabar o ISS, ainda você terá 5 anos para se trabalhar, né? Então, se a gente olhar 5 anos para trás, 5 anos para frente, talvez a gente teria 20 anos. Temos que lembrar que também não é só o ISS, né? Nós temos os demais tributos que, na reforma tributária, se não me engano, além do ISS municipal, o IPTU tem alguma previsão, mas os demais tributos não têm alteração. E a alteração prevista lá no IPTU, pelo menos até onde eu acompanhei, ela é muito importante, porém ela é pontual, que é a questão da atualização da planta genérica por meio de ato administrativo, né? Isso. Legal. Então, assim, sem dúvida, você esperar
deveria fazer uma reforma agora, ou seja, na minha singela opinião, você estará perdendo possivelmente 20 anos de melhoria do excesso e todo, né, também, todo o tempo da questão voltada aos demais tributos. Então, penso que quem não tem código, ou só o código em si, mas a legislação toda do município não esteja atualizada, aquela legislação de, sei lá, a gente poderia colocar aqui mais de 10 anos para trás, a gente já teve muita mudança, inclusive na jurisprudência de 10 anos para cá, né? Então, deveria ter essa adaptação, sim, para conseguir viabilizar esse avanço, vamos dizer assim, na atividade de fiscalização, proporcionando uma melhor arrecadação e mais justa arrecadação. E outra, né, Vilmar, nós vamos ter essa briga aí, com certeza os municípios e estados vão brigar pelo IBS, e até que a gente aposte nessa briga, porque vai ser um cabo de guerra, a gente tem que melhorar esse IPTU e ITBI, né? Então a gente tem que manter um solo aí mais sólido, né? Para a gente saber onde que você está pisando até ver como que vai ficar o IBS. Porque é 10 anos, né? 10, 15 anos que seja, né? Sempre vai ter as prorrogações possíveis, né? Mas a gente tem que preparar o solo, né? O município não pode ficar, né, à mercê desse jogo de empurra-empurra, né? A gente tem que estar preocupado. Certamente, certamente. E é aquilo que a gente já falou. A partir do momento que você deseja, você vai atuar um pouco mais, a resistência, vamos dizer assim, jurídica, enfim, do fiscalizado, do contribuinte, ela vai aumentando conforme vai ser sua exigência. Se você não exige nada, se você nem fiscaliza enquanto município, por que ele vai contestar? Se está tudo bem para ele, ele faz do jeito que ele quer. A partir do momento que você começa a trabalhar, com certeza isso vai... E aí você tem que ter o respaldo jurídico para sustentar a sua atuação. E o respaldo jurídico vem de uma legislação atualizada, firme, né? E de acordo com as reformas que tiveram na legislação, seja infraconstitucional mesmo, ou mesmo atualização de acordo com a jurisprudência. E falando em reforma, né, Vilmar, quem nos acompanha aí nos cursos que a gente tem ministrado já sabe a nossa opinião. Mas até para os demais que acompanham aí de forma online para o restante do Brasil, qual é a tua opinião sobre essas formas de pagamentos alternativos, né? Acomodação em pagamento, transação tributária, filtros para execução fiscal, que é uma coisa que a gente utiliza aqui no estado, a gente bate nessa tecla, né? Que não compensa executar tudo, colocar o teto para execução fiscal, utilizar o protesto, né? E outras formas de cobrança, né? A gente fala muito do protesto, mas não é só o protesto, né? Existem outras formas de cobrança. Qual é a tua opinião sobre isso, né? Para a gente compartilhar aí com outros servidores aí municipais. Bem, sem dúvida, é totalmente favorável no sentido de que é necessário você otimizar a sua arrecadação. E otimizar a sua arrecadação significa, a princípio, vamos dizer assim, pelo menos na minha visão, né, você ser mais eficiente, ou seja, gastar menos e arrecadar mais. Então, adianta você ficar brigando por um tributo que você sabe que não tem como receber, por exemplo, ou você brigando por X valor, sendo que, você, em tese, a possibilidade de você arrecadar aquele valor ela inexiste, então você tem que buscar meios alternativos ou oferecer possibilidades em que te traga algum retorno, né? A velha execução fiscal, vamos dizer assim, vamos falar muito mal, mas a lei lá de 1980, né, ela é uma lei que hoje, sim, vocês têm muito mais propriedade para falar que eu disso, né, eu vou diretamente na questão, mas a gente também tem visto que essa expedição de milhares de certidão de dívida ativa, indo direto para o juiz, aí, eventualmente, você, do cadastro, você não sabe exatamente qual é a localização do devedor, nem localiza, não localiza bem, enfim. Então, e aí o procurador fica vamos dizer assim, nesse círculo aí, que é um pouco vicioso, né, não virtuoso, de ficar defendendo certidões e cobranças, e suspende o prazo e tal. Então, assim, sem dúvida, o que se precisa buscar é receber o crédito tributário possível de receber.
Acho que esse é o desafio da administração pública. Eu tenho tantos créditos tributários, ou tais créditos tributários. Quais, de fato, eu tenho possibilidade de receber? Então, os casos vão concentrar esforços naquele. E aquele que, em tese, é mais difícil de receber. Não vou dar baixa nesse crédito tributário imediatamente, não vou deixar de fazer alguma ação, pelo menos deixar o contribuinte negativado nesse período, né? Mas eu tenho outras ações que eu posso fomentar vamos dizer assim, a procura do contribuinte em relação à quitação dessa dívida. Então, o protesto da ação de pagamento, a própria transição tributária, é algo um pouco mais complexo, mas é algo que precisa ser trabalhado. Afinal de contas, por exemplo, o Estado do Paraná, ele não disse, pelo contrário, disse que esses mecanismos, eles podem e devem ser utilizados. O mundo tem que ter os cuidados inerentes a esse tipo de questão. De novo, a gente acaba voltando lá no início, né? Uma legislação bem feita, uma legislação que dê segurança para o próprio gestor, né? Mas também que dê oportunidades para o contribuinte, porque não basta você só dizer, olha, você tem que pagar. Às vezes isso não é suficiente, então você teria que, em determinados casos, ter algo a mais para oferecer ao contribuinte para você ter alguma espécie de arrecadação num crédito tributário que possivelmente ali vai acabar pela prescrição. Eu vejo assim, hoje no Estado eu tenho uma estrutura diferente que eu tinha no município, né? Hoje no Estado, por exemplo, a execução fiscal é muito mais organizada. Já foi desorganizada, hoje é mais organizada. Eu vejo, se eu tivesse isso no município, claro, nossa, eu tinha sido muito mais eficiente do que eu fui, né? Então, claro, a gente tem que ter uma estrutura de execução fiscal boa. Não quer dizer que o município deva abandonar isso. Não, tem que investir. Mas, paralelamente, mesmo com uma estrutura que a gente optou, né, por meios alternativos, né? Aí entra as opções, né? Como o Vilmar falou, né? A gente ter a possibilidade de ter dação em pagamento, ter atrasação, ter protesto. Aí cada município vai ter que ver a sua realidade, né? Ver a sua clientela, como a gente chama, né, Vilmar? E aí é que é uma questão importante, né? A gente já falou lá no início, né? Cada município normalmente tem uma situação peculiar. Então, eventualmente, aquilo que você aplica no Estado, né, ou aquilo que Curitiba aplica, ou aquilo que Londrina aplica, não se adequa à realidade de outros municípios menores. Mas é preciso conhecer essas ferramentas e conhecer as ferramentas, pensar, né, se isso vai ajudar na sua administração tributária e, se for o caso, adotá-las formalmente através da sua legislação. E a hora que os gestores perceberem que isso é uma forma que vai retornar o dinheiro e perceber que não é uma despesa, é um investimento, né? Isso que vai dar o retorno para a população, né? Você ter uma arrecadação sustentável. A gente tem tido algumas boas experiências aqui no tribunal, nos nossos trabalhos realizados, né? Recentemente aí a gente tomou conhecimento de alguns casos, decorrente de uns trabalhos que a gente já vem fazendo há alguns anos, municípios que em 4 anos mais que dobraram a sua arrecadação sem aumentar a alíquota de qualquer tributo. E mais, o gestor, o prefeito que começou isso, ou seja, porque também existe essa mística, né? O tributar, o município vai tirar voto e tal. Existe um pouco essa mística, a gente não pode fugir da realidade. Então, nesse caso, por exemplo, só estou dando um exemplo, né? O mesmo prefeito que foi auditado pelo tribunal, né, foi orientado, né, foi demandado, emitido recomendações para que ele tomasse determinadas providências para melhorar sua arrecadação e tal, etc. Ele fez isso. Teve uma eleição, ele se reelegeu e ele continuou fazendo. E hoje, então, a sua arrecadação lá nesse município, um só exemplo, né, mais que dobrou. E a gente tem outros exemplos. Tem, por exemplo, um caso que eu conheço de um município em que não conseguiu, enfim, aprovar alguma legislação na Câmara, mas a administração municipal, através da fiscalização, com trabalhos pontuais, triplicou a arrecadação do IPTU, por exemplo, sem aumento de tributo e sem, assim, cobrar de pessoas mais necessitadas. Então, foi feito um trabalho mais pontual de buscar aquelas grandes distorções que existem no município. Então,
tudo passa por essa vontade e por ter ferramentas, né? Tem que ter uma modéstia, não tem, mas ter também pessoas capacitadas e dispostas a participar. E esses bons exemplos é bom de ser levado, porque principalmente o pessoal pensa, eu quero fazer um bom código, mas a Câmara não vai aprovar. Ou os vereadores são contra porque não querem aumentar tributo, ou em época eleitoral, ou outra época, né? Então tem muita resistência disso. Mas a partir do momento que você mostra que não necessariamente, claro que para alguém vai aumentar, para diminuir para outro, tem que fechar a conta. Mas às vezes você está aumentando para uma indústria, para alguém que tem o poder aquisitivo, que sequer vai reclamar. E com isso você consegue até isentar e retirar a carga tributária do hipossuficiente. Então, na verdade, no fim das contas, vai diminuir a tributação, não aumentar, né? Exatamente. Então, essa mística que a gente tem que, como você fala, tem que ser retirado, porque não é reforma, não é significativo de aumento, não necessariamente, né? Às vezes, sim, depende de quem faz, mas não necessariamente vai resultar nisso. Eu diria até que hoje em dia não se pode se pensar em reformas ou não é que não se pode, dependendo da realidade precisa também, mas com aumento de carga tributária. Mas é racionalizar, né? É tornar mais racional dentro daqueles, para mim, que são os dois grandes princípios no ensino da carga tributária, que é a capacidade contributiva e a justiça fiscal, atendendo esses dois princípios, que foi o que esse município que mais pegou a arrecadação fez, foi exatamente isso. Olha, fazer uma fiscalização, como você disse, alguém precisou pagar mais, mas porque não estava pagando o que deveria pagar. E, em contrapartida, quem não tem condições e tal, pode até, se for o caso, né, dependendo da situação real, ter uma espécie de isenção tributária, né, um IPTU de uma região da cidade muito, muito pobre, em que as pessoas realmente não têm condições de pagar, eventualmente pode ser isentado a partir da fiscalização de outros contribuintes, por exemplo, que tem uma área construída de 5 mil metros quadrados, mas no cadastro municipal consta lá 500 metros quadrados, aí você cobra 30% desse valor. Então, a gente assim, tem N exemplos de como tratar essa questão e fazer essa otimização na arrecadação tributária. E um exemplo que eu aposto muito, Vilmar, é a transação tributária, que é uma questão que eu já pensava academicamente, já pensava assim na teoria. E eu verificando, de um lado, a gente pensa o Estado ganhando, arrecadando mais. Aí nós temos o exemplo da União Federal, não para de bater recordes ano a ano com a recuperação do crédito tributário, né? Algo que você não iria conseguir cobrar de outra forma. Ele está recuperando com a transação tributária, apenas de ouvir a proposta do contribuinte, né? E do lado do contribuinte também eu penso, porque às vezes você tem lá aquela clientela, vamos chamar, né, os contribuintes do IPTU, que é o pessoal que está desempregado, é um autônomo, tem um imóvel que às vezes é bem de família, não tem carro, não tem renda comprovável, ou seja, na execução fiscal a gente não ia conseguir pegar nada. E se ele viesse e dissesse para os servidores, eu consigo pagar mais R$50 por mês, né? Isso, em outro instituto, não seria possível, nem no Refis, né? E a transação tributária seria, então, esse caminho que poderia trazer esse contribuinte para a legalidade, para a regularidade fiscal, né? O que você pensa da transação? Você também tem essa visão? Com certeza, até porque o tribunal aqui está bem, a gente só precisa lembrar uma coisa, né? A transação está prevista no CTN já, né? Então, desde se eu não me engano, da redação original, acho que é de 1966. E aqui no Tribunal de Contas já tem alguma manifestação, por exemplo, no sentido de que é possível. E eu digo com certeza absoluta de pelos exemplos que a gente conhece, buscando conhecer o que está acontecendo no mundo, vamos dizer assim, do direito tributário no Brasil, a gente tem exemplos que falam por si, né? A gente não precisaria exemplo de fala por si. Então, o que se precisa ter são cuidados relativos a essa questão, né? Então, ter as previsões legais estruturadas, isso ter uma estrutura que dê suporte, que torne possível, né, essa entre aspas, negociação, que a transação acaba sendo, e trazendo, claro, os parâmetros, os limites e a forma como isso se caminhará,
e também tendo o cuidado de fazer de acordo com as previsões da lei de responsabilidade fiscal. Né? A lei de responsabilidade fiscal, ela não veda esse tipo de situação, ela só exige que sejam cumpridos alguns requisitos, que seria, por exemplo, um deles, a questão de adequar as previsões das taxas orçamentárias, né, da LDO e da LOA. Então, sem dúvida, para quem tem um estoque de dívida ativa significativo, é um caminho, porque ou você faz isso em muitos casos, ou você não vai receber nada, né? Então, você já teve o trabalho de construir o crédito, já peticionou, já demandou lá no judiciário muitas vezes, mas aquilo vai morrer lá. Você já deu o trabalho, já gastou com aquilo e não vai recuperar nada, muitas vezes. Então, você conseguindo recuperar alguma coisa, e esse alguma coisa vai estar estabelecido nessa legislação, com certeza é muito melhor do que você simplesmente ter o custo e não arrecadar nada no final. Não, com certeza. E tudo que você vai fazer novo, claro que vai dar um trabalho, né? Você vai ter que fazer uma boa lei, você tem que pensar essa boa lei, né? Várias perguntas. Professor, vou pegar a lei federal que está dando certo. Não, deu certo para a União. Para você tem que pensar, o teu tributo é diferente, teu porte econômico é diferente, teu contribuinte tem um porte econômico diferente. Então tem que pensar uma boa lei. A estrutura também não precisa, né, ser tão gigante como a da União. Você vai fazer uma coisa modesta, começar um degrau por vez, né? Mas isso pode ir crescendo. O que é importante é implementar, né, Vilmar? Não, a gente não ficar de braços cruzados. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem o crédito tributário. A pergunta é simples, por exemplo, se a gente fosse olhar pelo lado dos órgãos de controle, se você tem um crédito tributário, você sabe que a possibilidade de não receber nada é gigantesca, mas você opta por essa possibilidade, vai ser melhor? Ou o melhor é você ter uma legislação que possibilite você trazer algum recurso desse que estava perdido? Obviamente que é a busca desse recurso dentro daquilo que é possível. É melhor ter alguma coisa, e o órgão de controle, tanto o Ministério Público, imagino, quanto o Tribunal de Contas, com certeza, vai preferir que haja esse tipo de trabalho no sentido de buscar, né, essa receita perdida, vamos dizer assim. Perfeito. E a PGV, que é a Planta Genérica de Valores, que é o terror dos prefeitos, né? Ninguém quer mexer. Vilmar, na tua opinião aí, a PGV ficando desatualizada há muito tempo, pode configurar algum problema para prefeito, uma renúncia de receitas, algum crime de responsabilidade, alguma coisa nesse sentido? Essa é uma questão bastante sensível, né? É uma questão muito sensível dentro dos municípios. A gente sabe que hoje, e aí vem a reforma, eu acho que essa virada de chave, se a reforma tributária tem uma coisa boa, não quero criticar muito aqui, porque eu não gosto muito dela, mas enfim, se ela tem uma coisa muito boa, é esse ponto, né, que ela vai permitir aos prefeitos, aos municípios que façam por ato administrativo. A partir desse momento, a responsabilidade vai ficar na mão do gestor, né? Você veja, hoje que a gente ouve, muitas vezes é que o gestor, fiz lá um projeto, uma proposta, foi para o legislativo não aprovou, né? A gente tem notícias de um ou outro caso que o Ministério Público Estadual tem promovido alguma outra ação de improbidade, inclusive em relação aos vereadores, né? Mas aí dentro de uma característica específica. Hoje, em tese, os vereadores e a Câmara Municipal têm essa legitimidade de aprovar e rejeitar projetos de lei. A Planta Genérica de Valores é através de um projeto de lei. Então, a iniciativa do prefeito encaminhar, né, esse projeto de lei à Câmara, me parece que hoje em dia é a defesa que ele tem, né, a defesa que ele tem legítima para evitar qualquer coisa nesse sentido. Agora, a partir da reforma, se ela acontecer, essa questão, na forma como está prevista, essa questão não precisa mais, aí a responsabilidade será apenas dele. Então, hoje, salvo comprovação de má-fé mesmo, ou algum desvio de finalidade, vamos dizer assim, do legislativo, né, em rejeitar os projetos de lei, o que vai evitar aí qualquer questionamento seria
o envio aí pelo Poder Executivo da Plana Genérica de Valores. Agora, a legislação determina que a base de cálculo do IPTU seja o valor venal, e o valor venal é um valor atualizado, em tese, né, deveria ser, na medida em que não há essa atualização e não há uma total inércia do promover isso, eu penso que sim, pode ter algum tipo de responsabilização. Mas aí vai depender muito do caso a caso, porque hoje depende da aprovação do legislativo, e aí se o legislativo não aprova, enfim, o prefeito também, nesse sentido, fica de mãos atadas. Né? Pontualmente vai ter que analisar, né? Vilmar, o programa aí, claro, tem o seu limite, esse assunto a gente ia até pro final do dia e ainda atravessaria a semana, né, falando. Mas vou deixar você só um minuto final falando aí algumas dicas para municípios principalmente os municípios pequenos, né, menores, que têm dificuldades, às vezes é um servidor que trabalha na recreação, um procurador também trabalhando sozinho, passando assim só algumas dicas, assim, vamos dizer, eu chamo de dicas de sobrevivência na administração pública, né? O que você falaria para esse pessoal? Olha, eu costumo falar, né, Elton, no primeiro slide, assim, alguns cursos que eu dou, assim, a minha primeira frase no slide é o seguinte: não existe mágica. Tudo depende de trabalho. E daqui não é diferente. A necessidade de pouco, ou bastante, ou muito trabalho, sempre vai precisar de trabalho para resolver os problemas. Se alguém chegar para você, olha, tem um sistema aqui que resolve todos os problemas, isso aqui acaba... Olha, desconfie, não existe mágica. Então, nesse sentido, por exemplo, um trabalho que administrativamente pode ser iniciado em qualquer município desses menores seria exatamente pelos servidores, né? Seria como atualização de cadastro, buscando alternativas para melhorar seus cadastros, né? Pontualmente, como, por exemplo, identificando imóveis dentro do município em que não tenham sido averbados os registros de edificação, etc., ou se a gente for pensar mais no IPTU, os loteamentos irregulares, a cobrança do IPTU nesses locais, enfim, são coisas que se resolvem administrativamente. Se você olhar para o ITBI não é um tributo difícil de trabalhar. Hoje em dia também, administrativamente, você conseguiria provavelmente resolver fazendo uma avaliação a cada transação, de ter um mínimo ali de razoabilidade nos valores propostos, né, pelo contribuinte, declarados no momento de gerar lá aquele ITBI. Com relação ao ISS, tem muita coisa para se fazer, eu sempre chamo a atenção dos municípios, se eles já usaram o sistema do Simples Nacional alguma vez, para ver o que está acontecendo, uma comparação entre o que está declarado no Simples Nacional e recolhido, e aquilo que foi emitido em termos de nota fiscal. Eu não estou nem falando de sair de dentro da prefeitura para fazer uma fiscalização, que também é necessária, mas tem coisas que você consegue fazer por dentro, olhando para os cadastros lá da Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, etc. Então, assim, tem pequenas atividades que administrativamente você consegue resolver. Tem outras coisas que, claro, precisa um pouco mais, por exemplo, o envolvimento do gestor, que é no caso de atualização de uma legislação. O servidor também pode buscar capacitação, pedir treinamentos do gestor. Então, assim, algumas coisas é possível sim fazer administrativamente. Talvez tenha passado aí para vocês alguns pontos que podem ser trabalhados no dia a dia, independentemente de qualquer coisa. Vilmar, agradecemos aí seu aceite no convite, por ter participado no programa. Com certeza aí o pessoal, nossos seguidores, nossos internautas aí adoraram, anotaram suas dicas. Isso é muito importante, né? A gente compartilhar conhecimento aí com nossos colegas da administração pública municipal. E já fica o convite para o ano que vem a gente falar da reforma, porque essa reforma aí vai dar muito pano para manga, né? E a gente vai falar muito aí na questão dos municípios. Obrigado aí, então, Vilmar. Obrigado, Elton. Obrigado pela oportunidade. Sucesso aí para você e para o seu programa. E dê sequência aí, vale a pena, viu?
E agradecemos também vocês que nos acompanharam até agora. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aqui, que é muito importante para crescer ainda mais o nosso programa de podcast Gestão Pública 4.0. Até a próxima e até o próximo episódio, até o ano que vem, né? Que nós temos aí muitas questões aí para a gente discutir sobre direito tributário e gestão pública. Grande abraço a todos.